Quantos creem que o favor de Deus está disponível para você? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, vamos colocar nossas vidas diante do altar, crendo, confiando que Deus é um Deus que tem cuidado de nós, que Deus é um Deus que tem milagres para ser liberados sobre as nossas casas, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite de terça-feira, Pai, nesta campanha. Eu coloco diante de Ti cada pessoa que está nos assistindo em casa, cada pessoa que está aqui presencial, meu Pai, que veio diante do Teu altar para buscar uma resposta, para clamar por milagres. Oh Deus, pessoas que têm vivenciado momentos difíceis, momentos de luta, de tribulação. Sim, meu Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre este lugar, meu Pai. Que o Senhor vai abençoar a cada família aqui representada, Senhor. Que seja um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo de restauração. Nós estamos na campanha de restituição, meu Pai. Que o Senhor vai abençoar a Tua igreja, que o Senhor vai abençoar os Teus filhos. Restitua, meu Pai. Tu és poderoso, Tu és fiel. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E nós cremos que o Senhor tem algo para fazer no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Você que está participando da campanha, eu quero que você pegue a sua filipeta. Você não pegou a sua filipeta ainda? Pega aqui, por favor, Yalo. Você vai levantar a sua mão, nós vamos até você entregar a filipeta. Você que ainda não pegou, pode estender a sua mão, nós vamos até você para entregar. Acho que todos pegaram. Eu quero que você estenda a sua mão com essa filipeta. Vá para o céu. Tu és poderoso. E colocamos diante do Senhor cada pedido aqui representado, cada filipeta, cada pessoa que está fazendo campanha. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar do Teu fogo, do Teu poder sobre nós. Venha honrar a Tua igreja, meu Pai. Todos aqueles que têm colocado fé, confiança, dependendo do Senhor, mude a história da Tua igreja, meu Pai. Mude a história do Teu povo. Eu oro ministrando milagres. Eu oro declarando, meu Pai, portas abertas, restituição. Tudo que foi perdido, tudo que foi retirado de nós injustamente, eu venho declarar, meu Pai, que está sendo restituído. Eu venho declarar que os Teus anjos estão trabalhando por cada um de nós, meu Pai, para que o novo de Deus possa acontecer em todas as áreas de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Muito boa noite, você que está em casa assistindo. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, então fique atento, fique ligado. Você possa compartilhar esse link com as pessoas que você conhece, os grupos, redes sociais, que eu tenho certeza que será bênção. Amém? Vamos soltar os vídeos? Eu sou o Bispo Charles Belmonte, da região Norte-Nordeste 4, Pará, Maranhão e Amapá. Quero falar um pouco para você da importância do parceiro de Deus. Eu posso dizer isso com propriedade, porque quando eu fui para abrir o Pará, região Norte, eu fui ajudado pelo parceiro de Deus durante 1 ano e 2 meses. Foi uma ajuda assim muito importante, que trouxe a estrutura inicial para que a gente pudesse estabelecer nossa sede regional lá em Belém. E dali nós expandimos e graças a Deus hoje estamos ali com 30 igrejas no Pará, mais umas 16 igrejas no Maranhão e também já abrindo o Amapá. Eu agradeço a você que é um parceiro de Deus hoje. Continue firme na sua fidelidade com Deus. Talvez você não possa ir, ser um missionário indo, mas pode ser um missionário ajudando. Então, muito obrigado pela tua ajuda, querido. Em tempos difíceis, cremos em Deus, que pode nos restituir todas as coisas. Vamos juntos buscar em Deus nossa restituição. Junho, em todas as salas. Se prepara, porque tá chegando mais uma edição da nossa festa junina. É o Arena Arraiá. Comidas típicas, atrações e muita diversão. No próximo sábado, dia 19, às 7 da noite, você é nosso convidado. Não fique de fora. Vem se divertir com a gente, só aqui na Sara Nossa Terra de Arniqueiras.
O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Dê uma boa noite pro seu irmão aí que está do seu lado, sua irmã. Dê um tchauzinho para a pessoa que está atrás de você. Vamos lá, gente. É importante, gente. Gente, eu vi esse vídeo agora aqui, não tinha reparado essa última frase, que diz o quê? Enxergue além do óbvio. Fala para o seu irmão, você foi chamado para enxergar além do óbvio. Amém, igreja? Queridos, nós estamos trabalhando esse livro aqui, Restituição. Nós temos pregado em cima dele. E hoje nós vamos falar sobre a chave da restituição. Primeira coisa, nós temos que acreditar que Deus ele tem restituição para as nossas vidas. Quantos acreditam, igreja? Levanta a sua mão e fala assim: eu creio. Eu creio que Deus pode restituir a minha vida. Porque a Bíblia fala de restituição. A Bíblia nos mostra pessoas que foram restituídas. Então, se a Bíblia nos fala, se a Bíblia nos mostra, se a Bíblia nos orienta a respeito de restituição, através de pessoas que foram restituídas, nós temos que trazer essa restituição para nós. Nós temos que olhar para a nossa vida e falar: cara, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro de Cristo, eu tenho direito a ser restituído na minha vida. Porque eu quero falar para vocês, igreja, nós temos a chave em nossas mãos, que é o sobrenatural de Deus. E aqui nós estamos aqui para falar de algo, não só algo natural, mas de algo sobrenatural. A igreja é um ambiente espiritual, e nós falamos de questões espirituais, e nós falamos de milagre, nós falamos do poder de Deus. Então, igreja, o mundo espiritual, ele trabalha contra nós, mas também trabalha em nosso favor. Muitas vezes nós vemos muita ênfase à questão do mal, né? O mal está agindo, o inimigo se levantou furioso, sabe? Existe uma batalha espiritual sendo travada. Mas eu quero perguntar para você, e aonde entra a parte de Deus na sua vida? Aonde entra a parte que Deus está trabalhando por você, pela sua casa, pela sua família, que Deus tem, sabe, que Deus está trabalhando, os anjos de Deus estão trabalhando por você, que Deus vai trazer algo novo para a sua vida, que Deus vai trazer algo novo para a tua casa, para a tua família. E nós estamos aqui na igreja, reunidos como igreja, para acessar essa chave, para acessar o mundo espiritual e tomar posse daquilo que é meu, daquilo que pertence a você. Porque se nós não temos entendimento, presta atenção, se nós não conhecemos isso, nós ficamos como perdidos. Vivemos uma vida somente no natural e nós não fomos chamados para isso. Nós temos que ter um equilíbrio, não tanto espiritual, que você só fala de espiritual, você está mais no céu do que na terra, ou também não muito natural, que você só olha para as coisas naturais e não tem uma sensibilidade das questões espirituais, não tem um discernimento, não tem uma visão diferenciada daquilo que está acontecendo na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para começar, para te instigar, para, sabe, quem sabe o problema que você não está passando é um problema espiritual? Quem sabe
a situação difícil que você enfrenta, ou que você enfrentou, não foi algo espiritual. Porque quando você passa a ter o entendimento das questões espirituais, você começa a ter as atitudes certas. Agora, quando você não entende das questões espirituais, você tem atitudes naturais. E quais são as atitudes naturais que nós podemos ter? Reclamação, murmuração, ser uma pessoa negativa, ser uma pessoa para baixo, ser uma pessoa que está olhando para a vida com uma perspectiva somente ruim, negativa. Minha vida não vai dar certo, sabe? As coisas não acontecem na minha vida. Ei, você foi chamado para andar pela fé. Você foi chamado para andar na autoridade que Cristo deu para você. Você foi chamado para usar a sua oração para mudar a tua realidade. Então entenda o projeto que Deus colocou na sua vida. Entenda quem você foi chamado para ser aqui nessa terra. Amém, igreja? Porque a igreja ela é privilegiada por conhecer essa chave e acessar ela para poder usar. Nós temos muitas ferramentas que nos possibilitam tomar posse daquilo que é nosso. A oração é uma delas, vamos falar sobre isso hoje. Mas muitas coisas que você quer ser restituído na sua vida, começa na sua oração, naquilo que você declara, naquilo que você profetiza, naquilo que você chama existência. Porque se é algo sobrenatural, eu preciso ter as armas sobrenaturais. E olha que interessante, a Bíblia diz no livro de Mateus, abra comigo Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 13 a 16, diz o seguinte, Mateus capítulo 13, vamos lá abrir aqui, Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 16. Eu quero que você acompanhe aqui a Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, se você trouxe a Bíblia aí, pode trazer a Bíblia para a igreja, viu, gente? Não é proibido não. É proibido só entrar sem máscara, mas com a Bíblia você pode trazer. Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 16. 13 ao 16. Diz o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não vem. Como é que é isso, pastor? Vendo, não vem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Você está aqui para você ouvir e para você entender. Você está aqui para enxergar. Posso ouvir amém, igreja? O que seus olhos naturais não conseguiram enxergar, o que você não tem conseguido, sabe, ter entendimento, a palavra de Deus vai trazer entendimento para a sua vida nessa noite. Amém? De sorte que que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Escute, Deus te trouxe aqui para te trazer um novo entendimento. Amém, igreja? O ser humano precisa de um novo entendimento. Deus, Ele está preocupado em trazer entendimento para nós. Porque quando você tem entendimento, você começa a enxergar a vida com clareza. Você começa a compreender o que você vive. Agora, sem entendimento, a gente fica como cego. É isso que a Bíblia está falando aqui para nós. Vou ler novamente: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Fala comigo, percepção. O que nós precisamos ter em nossas vidas é percepção. Perceber o que está acontecendo com a minha vida hoje. O porquê que eu não estou rompendo em determinada área da minha vida. Isso é percepção. E essa percepção está disponível para mim e para você. Perceba as coisas à sua volta. Começa a identificar, começa a perceber, começa a analisar. Começa a pedir a Deus para que você possa enxergar, não com uma ótica humana somente, mas com uma ótica espiritual, as questões da sua vida. Ele continua falando: porque o coração deste povo está endurecido. Então ele fala aqui de visão, ele fala de ouvido, ele fala de coração. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E a Bíblia fala do coração endurecido.
tudo que o inimigo ataca, tudo que o inimigo trabalha, é aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e no nosso coração. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Uau, olha que advertência Jesus traz para nós. Igreja, Deus quer que você tenha uma sensibilidade, que você tenha um coração entregue na presença dEle, que você se converta, que você seja curado. Coloca a mão no seu olho e fala assim: cura os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar. Cura os meus ouvidos. Pode colocar a mão e fala: cura os meus ouvidos, para que eu possa ouvir. Cura o meu coração, para que eu possa entender. Faça essa oração na sua casa. Talvez você não tenha conseguido enxergar, talvez você não tenha conseguido ouvir, e talvez o seu coração está um coração endurecido. Pessoas que estão endurecidas são pessoas que não acreditam que algo possa acontecer na vida delas. São pessoas que quando falam de milagre, falam: eu acredito em milagre, mas não acredito em milagre na minha vida. Ai, pastor, eu acredito que Deus pode fazer isso, mas eu não acredito na minha vida. Isso é um coração endurecido. Eu acredito que o fulano lá pode prosperar, que ele pode ser curado, que ele pode, sabe, abrir um negócio, ser bem sucedido, que ele pode passar no concurso público, que ele pode ter um casamento, que ele pode ter um relacionamento de sucesso, que ele pode isso, que ele pode aquilo, mas quando fala da minha pessoa, eu não acredito. Isso é coração endurecido. Por quê? Sabe de uma coisa, igreja? Se nós não temos conseguido perceber, se nós não conseguimos enxergar, se nós não temos conseguido ouvir, se nosso coração está endurecido, sabe o que nós precisamos? Precisamos buscar a Deus. Precisamos rasgar o nosso coração no altar de Deus, na presença do Senhor, para que Deus possa abrir os nossos olhos, para que Deus possa abrir os nossos ouvidos, para que Deus possa curar as nossas vidas, para que Deus possa tirar o coração de pedra, que a Bíblia fala sobre isso, e colocar um coração de carne, um coração sensível, porque ele continua falando aqui: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa felizes. Então, felizes são aqueles que têm olhos que veem, e que têm ouvidos que ouvem. Enxergar aquilo que Deus tem para você, enxergar a questão espiritual, é ouvir aquilo que vai agregar na sua vida. Por isso você está aqui na igreja, irmão, por isso que você vai participar de uma célula, por isso que você tem um discipulado, por isso que você está no Instituto de Vencedores. Sabe por quê? Porque você precisa ouvir as coisas certas, porque você precisa enxergar as coisas certas, porque você precisa estar num ambiente onde você é curado, onde você é sarado, e Deus te trouxe aqui para te curar, para te sarar, para que você possa ter um entendimento que vai te guardar, e não somente te guardar, mas que vai fazer com que você enxergue o futuro brilhante que Deus tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. O seu futuro será poderoso, amém, igreja? O seu futuro será maravilhoso, amém? A Bíblia diz que não se compara aquilo que Deus tem preparado para aqueles, né? Nem ouvidos ouviram, olha que interessante que a Bíblia fala: nem ouvidos ouviram, né? Como é que é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem, olha aqui que ele fala, das três partes que nós trabalhamos aqui, olha que revelação, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Então acredite que Deus tem preparado coisas grandiosas para a sua vida, irmão. O seu ano 2021 será um ano de milagre, amém? O seu 2022, 2023, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos da sua vida será um tempo que Deus vai se manifestar na sua vida e vai restituir
tudo aquilo que foi tirado de você. Então, irmão, enxerga a sua vida com uma ótica diferente, enxerga a sua vida com uma perspectiva diferente, tenha expectativa na sua vida, tenha fé, tenha confiança, acredite que o melhor de Deus está chegando na sua vida, acredite, por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, vai cooperar, você vai ser feliz, você vai ter sucesso, você vai prosperar, você vai viver coisas grandiosas. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te ama e que tem o melhor para você nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém mais forte, igreja? Glória a Deus. Então acredite nisso, porque bem-aventurados são aquelas pessoas que acreditam em milagres, que conseguem ouvir o som do mundo invisível. Não é escutar um anjo falando, não é escutar um demônio falando, mas é ter a sensibilidade, é você ter uma percepção. Você, opa, calma, isso aqui não é para mim não. Eu não vou entrar nessa situação, por quê? Porque eu consigo entender, à luz da palavra de Deus, eu consigo compreender que essa situação, através daquilo que Deus me orienta, que isso aqui não é para mim. A palavra de Deus te guarda, irmãos. A palavra de Deus guarda a sua vida. A palavra de Deus te projeta uma realidade muito melhor. E a gente tem que ter essa percepção, porque a gente não fica refém do acaso. Quantas pessoas estão assim, gente, vivendo na vida, esperando uma notícia ruim chegar na vida delas? Irmão, você tem que esperar coisas boas. Você tem que esperar uma notícia boa chegar na tua vida, você tem que esperar uma promessa chegar, você tem que esperar uma bênção, você tem que esperar um milagre. Mas as pessoas muitas vezes estão com a expectativa de que algo ruim vai acontecer. E de certa forma fica até esperando, né? Aí qual que será a próxima bomba que vai surgir na minha vida? Qual vai ser o próximo problema que vai chegar até mim? Que fé é essa que nós temos? Que nós estamos esperando coisas ruins, ao invés de esperar coisas boas? Como você tem enxergado o seu futuro? Como você tem enxergado os próximos dias que virão? Então peça para Deus: Senhor, eu quero ter esses olhos que Jesus diz, eu quero ter olhos que enxergam, eu quero ter ouvidos que realmente ouçam, eu quero acreditar em milagre dentro de mim, ter convicção que o milagre vai acontecer na minha vida. Isso é um mecanismo dentro da nossa alma, igreja, do nosso interior. Muitas pessoas ouvem de milagre, mas parece que aquilo lá, mas eu já ouvi isso há tanto tempo, pastor, que Deus faz milagre. E as pessoas de certa forma estão meio com o coração endurecido, de fato mesmo. Falam de milagre, Deus vai fazer na sua vida, ela fala: mas sabe como é que é, né, pastor? Isso aí não acontece na minha vida não. Isso aqui é só na vida do irmão, da irmã. Irmão, a palavra de Deus, ela é viva. E sabe por que ela é viva? Para encontrar um coração que muitas vezes está morto, para encontrar uma pessoa que muitas vezes está com a fé esmorecida, uma pessoa que está cabisbaixa, uma pessoa que está para baixo, uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que olha para a vida e fala assim: minha vida está difícil, a minha família é assim, minha vida financeira é assim. A palavra de Deus é viva para vivificar o teu espírito, para que você saia de uma reunião como essa aqui, cheio do Espírito Santo, para que você saia do momento da oração na sua vida, cheio de Deus, e que através dessa presença que invade a sua vida, através da palavra de Deus, você começa a acreditar de dentro para fora, você começa a visualizar, você começa a entender, você começa a enxergar a sua vida e falar assim: rapaz, a minha vida será uma vida de sucesso em nome do Senhor Jesus. Está aqui dentro de você. Sabe, às vezes a gente fica pensando tantas coisas fora de nós, e Deus está preocupado em trabalhar dentro do seu coração. Às vezes nós pedimos tantas coisas fora de nós, assim: eu quero um carro, eu quero isso, eu quero um relacionamento, eu quero um namorado, eu quero namorada, eu quero receber 10 vezes mais do que eu recebo hoje. Deus tem isso para você, sim ou não, igreja? Glória a Deus, Deus tem isso para nós. Mas as coisas mais importantes que nós temos que entender é que Deus precisa trabalhar dentro de você, que Deus precisa trabalhar na sua alma, no seu interior, para que Ele precisa mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, o seu coração, o seu interior. Por isso que Ele fala aqui de cura.
curar o nosso interior, para que possamos ter entendimento, para que possamos ter visão, para que possamos ter clareza, para que possamos ter percepção, para que possamos enxergar a vida com um olhar, sabe, diferenciado. E a gente tem que ter isso, gente, isso não se perde. Quantas questões eu fui entrar, e eu fui de uma análise mais profunda, uma análise em Deus, uma análise de falar assim, rapaz, eu não quero entrar pelo aquilo que eu desejo, pelo aquilo que eu quero, porque nem tudo aquilo que eu quero vai me beneficiar. Isso aqui é fato, gente. Nem tudo que você quer vai agregar na sua vida. Nem tudo que você almeja é o de Deus para você. Nem tudo que você fala, caramba, é a minha oportunidade, será de fato a sua oportunidade. E se a gente tem essa percepção, a gente vai, antes de entrar no negócio, a gente não vai se envolver com aquela situação, a gente vai pensar, a gente vai orar, a gente vai botar diante do Senhor, para que possamos ter clareza que se de fato aquela situação é ou não para mim. Isso faz parte do quê? De visão, de entendimento, de trazer para o seu coração, para que você tenha paz numa decisão que você vai tomar. Então Jesus, Ele nos dá um coração sensível, e Ele tira as escamas dos nossos olhos, nos dando uma nova visão. A Bíblia fala sobre isso, quando Jesus pega um certo homem, e ele cospe no chão, faz um pouquinho de barro, e põe nos olhos do homem, que era cego, e aquele homem, ele não era cego de nascença, ele foi cego, ele ficou cego em determinado momento da sua vida, e Jesus, quando toca nos olhos dele, ele começa a enxergar um pouco, e ele fala para Jesus que ele viu homens como árvores. Depois, Jesus toca novamente na visão daquele homem, e ele fala, eu vejo tudo de modo perfeito, de modo claro. E é isso que nós temos que entender, igreja. Nós temos que enxergar tudo a nossa vida de modo perfeito, claro. Sabe que enxergar de modo claro é você ter uma análise profunda da decisão que você vai tomar. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que isso vai interferir na minha vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Se eu tomar essa atitude hoje, qual será a consequência amanhã? E se eu não tomar, quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Calma aí, vou orar, vou analisar, vou clamar ao Senhor, vou dar um tempo para que eu possa tomar uma decisão. E isso faz com que você dê espaço para que o Espírito Santo de Deus possa trazer clareza, possa trazer entendimento, possa te mostrar, que você possa ouvir a voz do Senhor. E queridos, por você confiar, por você depender, você vai tomar a atitude certa na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Então quem não consegue enxergar, não tem conhecimento das coisas, e tudo se torna escuridão. Quantos aqui tomaram decisões na sua vida que foi uma decisão que você tomou no escuro? Levanta a mão, irmã, levanta as duas aí, 3, 4, né? No auge da emoção, veio um negócio para você tomar uma decisão, você, meu Deus, tomei lá, pá, bum, aí quando foi ver, já tomando aquela decisão errada, levou na cabeça, e se machucou as pessoas que você amava, relacionamento, tudo. Por quê? Porque nós tomamos quando eu falo decisão na escuridão, gente, é sem ter uma visão clara, sem ter a percepção, sem ter uma análise. E nós temos que entender isso, que Deus, Ele quer nos guiar, Deus quer nos conduzir. Amém, igreja? Olha o que diz no livro de Mateus capítulo 13, versículo 17. Mateus 13, 17, diz o seguinte: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Então Jesus está falando de mecanismos privilegiados, que podem nos levar a compreender o mundo espiritual. Jesus está conversando com seus discípulos aqui, explicando a importância de ter um olhar no mundo espiritual. Temos que entender. Dá só um exemplo para você bem claro. Jesus, quando ele estava passando no deserto,
A Bíblia diz que ele teve fome. Satanás sabia da fome de Jesus. Satanás então ofereceu pão para Jesus. Naturalmente falando, se Jesus estivesse ali, irmão, na escuridão, sem percepção, sem visão, cego ali, sem um coração endurecido, o que ele ia falar? É minha oportunidade de matar minha fome. Estou passando fome aqui e chegou a minha hora de fazer aquele McLanche feliz. Chegou a hora de eu comer esse pão com mortadela, com requeijão, queijo, presunto. Pode trazer aqui esse banquete para mim. Traz aqui que eu vou rachar tudo, ó. Pô. Mas a percepção de Jesus, o entendimento, a clareza, a visão, o ouvido, o coração, diz para ele: isso não pertence para você. Escute, quem não tem percepção, até mesmo pode achar que a tentação é bênção. Forte isso. Porque a gente pensa que Satanás vai vir com um espeto, fedendo a enxofre, né? Nos desenhos que fala isso, né? Cheguei! Demônio com chifre! Não, irmão. Satanás, ele vem de uma forma sutil. Satanás, ele veio de uma forma de aparentemente ser algo bom para nós. Quantos lembram de Adão e Eva quando eles estavam no paraíso? Tu acha que ele apareceu lá, irmão, assim, com aparência? Não, ele apareceu lá na maior delicadeza, um cavalheiro, conversando com Eva e falando: Eva, por que você não pode comer esse fruto? E Eva conversando com a serpente, falando o quê? Mas porque Deus falou que se eu comesse esse fruto, eu teria conhecimento do bem e do mal. Vai conversando com ela: não, mas isso é besteira, Eva, você pode comer, porque se você comer, você será como Deus. Sério? O que faltou para Eva? Entendimento, visão, percepção. Sério? Pode comer, boba. Não vai dar em nada. Cuidado com esse negócio de falar que não vai dar em nada, hein, gente? Esse negócio é do capeta. Essa frase aí, não vai dar em nada, é do capeta. Não vai dar em nada, pode ir, vai tranquilo, suave na nave, né? Tem a expressão que as pessoas dizem: suave na nave. Já fiz isso várias vezes. Comeu, o que aconteceu? O homem caiu, né? Através do pecado deles. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque Deus quer trazer clareza, Deus quer trazer entendimento. Deus quer que você entenda, igreja, que tudo que você passa, tudo que você enfrenta, toda a sua luta, toda a batalha, tudo que você tem enfrentado na sua vida, você tem que parar, você tem que orar, você tem que colocar diante do Senhor, você tem que falar: Senhor, me mostra, me revela. Você tem que conversar com as pessoas certas, você tem que dar tempo, você tem que ter paciência. Você não pode agir no ímpeto, você não pode agir na emoção, você não pode agir na escuridão. Irmão, Deus, Ele vai mostrar o caminho, mas se você não permitir, você vai tomar a decisão errada sem pensar. Sabe por quê? Porque para você escutar a voz de Deus, você tem que ter paciência, você tem que dar tempo, você tem que ter clareza, você tem que, sabe, buscar o Senhor. E quando você tem as atitudes certas, você não vai ficar no engano não, meu irmão. Você não vai ficar no engano. Quantos estão preparados para ouvir a voz do Senhor, igreja? Então Jesus está dizendo que existe outra dimensão no mundo, outra forma de vida, que é uma vida eterna, que não acabará nunca, que fará com que o nosso interior flua um rio de água viva. E é nesse contexto que Jesus fala sobre a parábola do semeador. E olha que interessante, igreja, vamos ler aqui Mateus capítulo 13, versículo 18. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos, olha aqui, gente, que Deus fala para nós: a todos os que ouvem a palavra do reino e não há. Está aqui, gente, pode ler. E não há. Percebereis. Aí, ó, pode botar naquela versão. Aí, ó, e não a ouvir. Tem NTLH aí? NTLH. Essa aí, né? A versão de hoje. Essa mesmo? NTLH. É isso mesmo. Aí. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Versículo 19.
As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Fala comigo, misericórdia, Jesus. Não, gente, no versículo, esse é o versículo qual? É 18. Os irmãos da mesa ali tá 18. Tá no 19. Aí, então escutem e aprendam o que a palavra do semeador quer dizer. Vai, versículo 18 agora. 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Tá certo, né? O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então a Bíblia fala sobre uma semente que é liberada, e a Bíblia fala: se nós não entendermos, não compreendermos, o maligno vem e rouba aquilo que foi semeado em nosso coração. Sabe o que significa isso? O que você é ensinado aqui na igreja, o que você recebe aqui na igreja, se você não compreender isso, quando você sai da igreja, Satanás ele pode roubar. O que você ouve, por isso que a Bíblia fala: medite na palavra de Deus dia e... porque você precisa compreender, irmão. A gente precisa entender o que está na palavra de Deus. A gente não pode ler como se fosse um livro assim, li João 1, li João 2, não, nós temos que compreender. E o que significa compreender para nós? Compreender o que está escrito, e compreender o que está escrito é para mim. Então levanta a sua mão e fala assim: Satanás não vai roubar a palavra de Deus no meu coração. Porque eu estou em entendimento que Deus vai me trazer clareza, Deus vai me trazer visão, Deus vai trazer um novo ouvido, Deus vai trazer um coração, sabe, sensível à voz dEle, e Satanás não vai me roubar em nome do Senhor Jesus, amém? Este é o que foi semeado à beira do caminho, e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Aquele que ouviu a palavra e recebeu logo com alegria. Pessoas são assim, né? Ouve a palavra na igreja e fala: oh, glória, aleluia, Senhor, Deus falou comigo na igreja. Deus falou, oh meu Deus do céu. E a Bíblia fala esse irmão aqui, ó, que recebe a palavra logo com alegria, mas ele continua falando: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Tem pessoas que são assim, pouca duração, né? Eu sou crente, mas eu sou um crente de pouca duração. Fui por revisão de vidas e vou ficar 9 meses na igreja, depois eu saio. Eu amo a Deus, mas o meu amor por Deus é um amor de pouca duração. Eu amo Ele até o fim do ano, depois eu paro de amar. Eu tenho uma aliança com Deus, mas a minha aliança com Deus é ali de pouca duração. Quando vier um problema, eu quebro a minha aliança. A Bíblia está falando, igreja, aqui, ó: não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E olha que fala, ele continua falando, né? E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe o que significa isso? Por que eu estou passando por esse problema da minha vida? Oh meu Deus do céu, cadê o Deus na minha vida? Cadê Jesus? Cadê? Eu estou na igreja há tanto tempo, você quer pessoas escandalizadas. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta, eu sou fiel a Deus, mas a minha vida não muda. Quantos conhecem pessoas assim? Não levanta a mão não, irmão, porque pode ser você. Estou escandalizado, pastor, estou passando por essa crise. A Bíblia está falando aqui, ó: chegando a angústia ou a perseguição por cada palavra. Ô irmão, está pensando que a sua vida de crente vai ser, sabe, 1000 maravilhas, que você vai viver sua promessa? Você vai ser perseguido pelo aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, se você acredita na palavra, você vai ser perseguido pelo aquilo que você acredita. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo, igreja? São as questões das nossas vidas. A gente enfrenta. As suas demandas do dia a dia, seu trabalho, família, filho, sabe? As suas questões seculares lá fora. E a fascinação da riqueza,
A palavra de Deus é tudo, irmão. E a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufocam a palavra dentro de nós e a palavra se torna infrutífera. Por quê? Porque aquilo que nós estamos vivendo lá fora, a riqueza e os cuidados do mundo, entraram em nosso coração de tal forma que veio a sufocar aquilo que estava dentro de nós. Mas ele fala aqui, o que foi semeado em boa terra. Levanta a sua mão e fala assim: eu sou a boa terra. Eu estou ouvindo aqui, eu estou entendendo que tudo aquilo que Deus está falando para mim pertence a mim. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então a Bíblia fala daquele que é boa terra. A boa terra é aquele que compreende. Tudo que te traz compreensão, te traz convicção. Se você tem compreensão de que Deus é um Deus que vai fazer milagre na sua vida, isso te traz convicção daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Agora, tudo que a gente não compreende é duvidoso. É dúvida, é incredulidade. E nós temos que entender isso. Você tem que buscar o Senhor até você compreender, até você entender, você ter entendimento daquilo que Deus falou. Porque a Bíblia fala que quando você compreende, você frutifica e produz. Fala assim comigo: eu vou entender, eu vou compreender, e por compreender os mistérios de Deus, a palavra de Deus, eu vou ter a percepção, a visão, que a minha vida será uma vida frutífica e que eu vou produzir em todas as áreas da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Levanta a sua mão e fala assim: eu sou a boa terra, que compreende, que vai frutificar, que vai produzir. Irmão, independente de como você está, escute, a Bíblia não fala, sabe, olha, o pastor, ele entendeu. A Bíblia não fala, o bispo, ele entendeu. A Bíblia não fala, o fulano, ele entendeu. A Bíblia está falando que existe uma boa terra. E sabe de uma notícia boa para mim e para você? Todos nós podemos ser uma boa terra. Todos nós podemos compreender, porque a palavra de Deus está disponível para mim e para você. Sabe, existem países que a gente não pode ter Bíblia, não pode ter uma igreja. Você tem disponível, irmã. O Brasil é um país que as pessoas dão Bíblia para as outras na rua. Então, na hora de você compreender aquilo que Deus tem para você. Porque quando você compreender, você vai começar a ter uma vida de frutificação. Você vai começar a ter uma vida de produção, uma vida de colheita. Rapaz, só eu sei como eu me converti. Só eu sei como eu cheguei na igreja, sem perspectiva, sem uma visão clara do futuro, pensava somente no hoje, pensava somente na curtição, pensava somente na mulherada, na droga, na bebida. Eu era uma pessoa muito imediata, porque eu não compreendia. Eu não compreendia a palavra de Deus, eu não compreendia o que Jesus tinha para mim, eu não compreendia que, sabe, as questões espirituais, eu não compreendia. A gente até ouvia, né, que existem demônios, que existem anjos, que existem Jesus, que existe tudo, que Jesus morreu na cruz. Mas de fato, aquilo, a gente até acreditava, mas aquele acreditar meia boca, né? Não acreditar. A gente era simpático, não é? Jesus morreu na cruz, né? Eu sou simpático com essa história e tudo. Mas quando você compreende, irmão, não tem como você viver da mesma forma. Quando você compreende que o pecado é pecado, você não vai viver, irmão, da mesma forma. Quando você compreende que Deus te chamou para ser uma pessoa e viver em santidade, você não vai viver de qualquer forma. Quando você compreende que sem santidade ninguém verá a Deus, você não vai viver de qualquer forma. Quando você compreende que Jesus te chamou para algo, você não vai viver de qualquer forma.
Você pode até pecar, igual até o Hayashi falou isso na reunião, né? Você pode até pecar, mas você não vai pecar gostoso, irmão. Sabe por quê? Porque você compreende que aquilo ali é pecado. Por você compreender que aquilo ali é pecado, você não vai agir daquela forma que você agia lá fora. Que você fazia e não estava nem aí, preocupado com nada. Amém, gente? Meu tempo está acabando aqui, mas só para a gente encerrar, o que você perdeu na sua vida? O louvor pode subir. Será que é possível você ser restituído de tudo aquilo que o diabo tomou de você? Tudo que foi roubado de você? Às vezes você olha para o seu passado e fala assim: ah, minha vida foi injusta comigo, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo. Ei, às vezes, não é que a vida é injusta, às vezes o inimigo pegou de você e você está botando a culpa na vida. Ai, pastor, a vida foi injusta comigo, né? Eu nasci no lar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, tenha percepção, porque, sabe por quê? Às vezes foi Satanás que tomou de você, e você, por não ter entendimento, você está culpando a vida, ao invés de você se posicionar e falar: Satanás, se você tomou de mim, você vai devolver 10 vezes mais, você vai devolver multiplicado na minha vida, em nome de Jesus. Então nós temos que ter entendimento, igreja. Nós temos que ter percepção, nós temos que, ter a sensibilidade das coisas que acontecem à nossa volta, porque se nós não tivermos, nós vamos perder. E vamos responsabilizar, vamos terceirizar. Ah, mas é porque foi minha família, meu pai, foi porque foi minha mãe, foi por causa do meu avô, foi por causa do lugar que eu nasci, foi por causa de eu não ter a condição financeira. Ei, irmãos, não terceirize, se responsabilize. Compreenda o que Deus quer fazer na tua vida. Compreenda que Deus pode restituir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? É possível você ter de volta aquilo que foi roubado. É possível você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez a sua vida, quando você olha para o seu passado, você lembra das amarguras, das dores, sofrimentos, lágrimas, desesperos, e você pergunta: será que hoje eu posso experimentar a graça de receber novamente aquilo que eu perdi? Vai, sim, porque Deus é um Deus de restituição. Pare de olhar aquilo que você perdeu e comece a olhar para aquilo que Deus pode trazer para a tua vida. Pare de olhar para a situação que você sabe que aconteceu lá atrás, passou, mas olha, há 10 anos atrás aconteceu esse fato na minha vida, há 10 anos atrás a pessoa me traiu, a pessoa me machucou, a pessoa fez isso comigo, tirou tudo que era meu. E aí, e como você tem lidado com isso? Qual é a compreensão que você tem com isso? O que a palavra de Deus diz para você? Qual é o entendimento que você tem dessa vida? Ah, pastor, até hoje eu estou para baixo, até hoje eu estou machucado. E o que vai resolver você ficar machucado? O que vai resolver você ficar para baixo? O que vai resolver você terceirizar a responsabilidade? Ah, mas a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano. Enquanto você ficar procurando culpados, você não vai se responsabilizar por mudar a tua história. Eu não estou querendo culpar ninguém, porque eu sou o autor da minha vida. Isso aqui é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque se nós não nos responsabilizarmos, a gente pode escrever a história das pessoas que estão à nossa volta. A mesma história da nossa família. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver. Deus tem algo para fazer na tua vida, igreja. Compreenda. Compreenda. Compreenda a palavra de Deus. Compreenda o que Deus quer fazer na tua vida. Entenda. Se você não tem conseguido enxergar, peça para que Deus te enxergue, para que Deus faça você enxergar. Se o seu coração hoje está um coração endurecido, peça para que Deus te dê um coração sensível. Algumas pessoas, na Bíblia fala, né, que algumas versões diz que Salomão ele pediu sabedoria, né? Mas outras versões diz que Salomão ele pediu um coração, um discernimento, um coração sensível, um coração capaz de compreender. A Bíblia fala: se você tem falta de sabedoria, peça, que Deus ele vai te dar sabedoria. E todo problema, igreja, é um problema de falta de sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai conseguir lidar com aquele problema. Se você tiver uma visão clara, Deus ele vai te trazer o norte, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Eu sei que existem pessoas aqui que entraram nessa noite, que
Você, quando fala do passado, você olha para as questões que foram roubadas, que foram tiradas de você. E Deus trouxe uma palavra hoje para que você compreenda, para que você entenda que Ele é poderoso para mudar a tua história, que Ele é poderoso para te restituir, que Ele é poderoso para te curar. Talvez você entrou aqui hoje falando, pastor, eu me sinto assim, meio negativo, meio cabisbaixo, meio para baixo. Às vezes os golpes que a vida trouxe na sua vida fez você se tornar uma pessoa meio, sabe, que duvida, que não acredita. Quando se fala de algo de Deus pode fazer na sua vida, você você não fala, mas você tem aquele sentimento de falar, mas isso aí não vai acontecer na minha vida não. Igreja, deixa a palavra de Deus gerar algo dentro do seu coração. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, Ele não olha para a pessoa e fala, olha, esse aqui eu amo mais do que aquele ali. Esse aqui ele é diferente, esse aqui... Não, Deus nos ama, o amor de Deus por nós é incondicional. E até nisso nós temos que compreender. Porque muitas vezes nós comparamos. Mas a vida do fulano é melhor do que a minha, a vida do ciclano é melhor que a minha. Não, irmão, compreenda quem você é filho de Deus. Você é cordeiro de Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário está disponível para mim e para você. Não acredite naquilo que as pessoas falam de você. Às vezes, da nossa própria casa, da nossa própria família, olham para nós e apontam o dedo e falam, você é um fulano, você não vale nada, você não presta, você não passa de um vagabundo, você não passa de uma vagabunda. Eu quero dizer para vocês, isso é mentira, você é filho de Deus, você é criado à imagem e semelhança do Senhor, você não é aquilo que as pessoas falam negativamente, você é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então comece a acreditar, comece a compreender o que Deus fala de você, comece a compreender o que Deus fala sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Tudo que eu vivo hoje foi porque um dia a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar na minha vida. Eu nunca pensei que poderia estar casado, eu nunca pensei que poderia ser pai, eu nunca pensei que poderia viver o que eu estou vivendo hoje, ser um pastor. Sabe por quê? Porque a vida que eu levei foi uma vida que me trouxe a ter pensamentos a respeito de mim, pensamentos errados. Foi uma vida que me trouxe a ter uma imagem de futuro, uma imagem errada. Mas quando Deus me trouxe para a presença dEle, e quando a palavra foi sendo pregada, igreja, por isso que a Bíblia fala sobre semente, e quando a Bíblia fala da semente do grão de mostarda, as melhores sementes que tem no mundo, sabe por quê? A palavra é uma semente, porque ela entra de uma forma muito pequena, mas a partir do momento que você vai permitindo que ela entre no seu coração, essa semente vai crescendo, e ela tem o poder de ser criada uma árvore grande. Isso fala de uma fé maior. Talvez você entrou aqui hoje falando, pastor, a minha fé ainda é pequena, mas você tem fé. Começa a acreditar, começa a buscar o Senhor, começa a ter uma vida, sabe, separa a sua vida para Deus, começa a orar, irmão, na sua casa como você nunca orou, começa a ler a palavra, e começa a falar, Senhor, fala comigo, ministra, eu quero ser cheio dentro do Senhor, eu quero descobrir os segredos que o Senhor tem sobre a minha vida, eu quero saber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha história. Aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, a palavra de Deus vai gerando algo dentro de você, e você vai compreendendo, e por você compreender, isso vai te trazendo clareza, isso vai te trazendo força, isso vai trazendo sabedoria, e você vai começar a enxergar para a sua vida, e você vai falar, isso aqui não pertence mais a mim, isso aqui eu quero, essas amizades não pertencem mais a mim, essas amizades aqui são para mim, esse tipo de relacionamento eu não quero mais, eu quero um relacionamento dessa forma para mim, eu não quero viver dessa forma, eu quero viver desse jeito. E assim o Espírito Santo vai fazendo a obra em nossas vidas. Muitas pessoas que estão lá fora, que não têm uma vida com Deus, elas olham para a nossa vida e falam assim, como ele conseguiu largar o mundo? Como ele conseguiu largar a balada? Como ele conseguiu largar a mulherada? Como ele conseguiu largar as festas, a noitada? Porque é muito bom isso. E eu pergunto para eles, como vocês conseguem vivendo a mesma vida que vocês vivem lá fora? Olhando o fim de semana como algo mais poderoso, mais sobrenatural, maravilhoso. Mas chega segunda-feira, está todo mundo triste, depressivo. Sabe como é que é a minha segunda-feira?
feliz, contente. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor Jesus me basta. Porque eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Porque eu tenho Deus no meu coração. Porque quando eu coloco a cabeça no travesseiro eu tenho paz. Porque eu sei que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso nenhum dinheiro paga. Nenhuma amizade paga. Por isso você precisa compreender o que Deus tem para a tua história. Você precisa entender. Porque quando você compreende, quando você entende, você vai frutificar, você vai ter resultados. Resultados emocionais, resultados espirituais, resultados na sua família. Sabe por que a sua família vai se converter? Porque você vai ser a pessoa transformada que vai resplandecer a face de Cristo. As pessoas vão olhar para você, elas não vão se atentar para aquilo que você fala somente, elas vão se atentar para quem você é. E aqueles que zombavam de você vão olhar para você e falar assim: essa pessoa é diferenciada. Amém, igreja? Toca na minha vida, toca no meu coração, nas minhas emoções. A tua palavra, ela não volta vazia. E que ela possa nessa noite encontrar o meu coração, curar minhas emoções, transformar a minha mente, que eu venha compreender tudo aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu não compreendo. Eu confio que o Senhor tem cuidado. Por isso, a partir de hoje, os meus olhos serão abertos, os meus ouvidos ouvirão com clareza, para que eu possa avançar, conquistar tudo que o Senhor tem para mim. Guarde a minha vida, Senhor. Guarde esse mês de junho, o ano de 2022. Que esse seja o meu ano, o ano de restituição, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém, amém. Deus, que a unção de restituição seja liberada sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele resplandeça a face de ti, que Ele te traga paz. Os anjos do Senhor campam ao seu redor para te proteger, guardar e prosperar os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga. Estamos encerrados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.